O poder e a proteção de Deus no Salmo 91 contra as armadilhas do maligno. Existe uma batalha acontecendo agora. E ela não aparece nos seus olhos, mas atinge diretamente a sua mente. O seu coração e a sua fé. Você sente o peso, sente o cansaço, sente a pressão. Mas muitas vezes não consegue explicar de onde isso vem. Há dias em que tudo parece normal por fora, mas por dentro existe uma inquietação constante, um medo que insiste em voltar, uma sensação de que algo está tentando te parar. Você já percebeu como certos pensamentos chegam sem aviso? Como a ansiedade cresce sem motivo aparente? Como o desânimo tenta roubar sua força até nas coisas que antes você fazia com alegria? Isso não é apenas emocional. Existe uma guerra espiritual sendo travada, silenciosa, estratégica e persistente, tentando enfraquecer sua confiança em Deus. O inimigo não precisa se revelar para agir. Ele trabalha nas sombras, nas sugestões sutis, nas dúvidas plantadas, nos medos alimentados ao longo do tempo. Ele não chega gritando, ele sussurra. Ele não destrói tudo de uma vez, ele desgasta aos poucos. E quando você percebe, sua fé já não está tão firme como antes. Sua coragem já não é a mesma. Sua esperança começa a vacilar. Mas preste atenção nisso com todo o seu coração. Deus nunca deixou você desprotegido. Nunca. Existe um lugar espiritual onde o medo não domina, onde a ansiedade não governa, onde as armadilhas do maligno perdem a força. Um lugar de proteção real, de cobertura divina, de segurança que não depende das circunstâncias ao seu redor. O problema é que muitos conhecem esse lugar apenas de ouvir falar, mas nunca aprenderam a viver nele. E é exatamente isso que precisa mudar hoje. Porque quando você entende onde está a sua proteção, você para de viver reagindo ao medo e começa a viver posicionado na fé, quando você descobre como Deus age. Você deixa de ser alvo fácil e passa a caminhar com discernimento, autoridade e paz. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito. Ele é um posicionamento espiritual. Ele é uma chave. Ele revela um caminho de proteção contra aquilo que tenta te atingir todos os dias, mesmo que você não veja. E se você compreender isso profundamente, sua forma de viver nunca mais será a mesma. Agora preste atenção, porque tudo começa com uma decisão que poucos estão dispostos a tomar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Perceba que o texto não começa falando de livramento, nem de vitória, nem de proteção. Ele começa falando de posição. Isso muda tudo. Porque Deus não está apresentando primeiro o que Ele faz, mas onde você precisa estar. Habitar não é visitar. Habitar não é lembrar de Deus apenas quando tudo está difícil. Habitar é permanecer, é viver, é fazer de Deus o seu ambiente constante. É acordar com Ele, decidir com Ele, caminhar com Ele, depender dele em cada detalhe da sua vida. Muita gente quer a proteção do Salmo 91 sem viver o compromisso do versículo 1. Quer o cuidado, quer o livramento, quer a paz, mas não constrói intimidade. Isso gera uma fé superficial, que funciona apenas em momentos de necessidade, mas não sustenta uma vida firme. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É o lugar onde sua alma encontra descanso porque está rendida a Deus. É onde sua mente desacelera porque confia. É onde o coração se alinha, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E existe algo poderoso aqui. Quem habita, descansa. O descanso não vem quando tudo se resolve. O descanso vem quando você está no lugar certo. Talvez hoje você esteja cansado porque tem lutado fora desse lugar, tentando resolver tudo sozinho, carregando pesos que Deus nunca pediu para você carregar, tentando controlar o que está além das suas forças. Mas existe um convite sendo liberado agora. Volte para o esconderijo. E como isso começa? Na prática, começa com decisão. Separar tempo com Deus, mesmo sem vontade. Orar mesmo quando as palavras não fluem.
Abrir a palavra não por obrigação, mas como quem precisa de direção. Reconhecer, todos os dias, que sem Deus você não consegue, mas com Ele você encontra caminho. Habitar é constância, não intensidade momentânea. E quando você aprende a viver nesse lugar, algo muda dentro de você. O medo perde espaço, a ansiedade perde força. A sua alma encontra estabilidade. Mas há algo ainda mais profundo que sustenta essa vida de proteção, e muitos ignoram completamente. Se você não entender isso, todo o restante do salmo perde a força. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Agora o salmo revela algo decisivo. Não basta estar no lugar certo, é preciso declarar e confiar. Existe uma diferença entre conhecer a Deus e depender de Deus. Muitos conhecem, poucos confiam de verdade. A ansiedade nasce, muitas vezes, da ilusão de controle. Você tenta prever tudo, resolver tudo, evitar qualquer dor, qualquer perda, qualquer risco. E quanto mais tenta controlar, mais percebe que não consegue. Isso cansa, sobrecarrega e rouba a paz. Mas observe o que o salmista faz. Ele declara. Ele escolhe dizer quem Deus é, mesmo antes de ver qualquer mudança. Ele afirma: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Isso não é emoção, é decisão espiritual. Confiar não é sentir segurança primeiro. Confiar é escolher se apoiar em Deus mesmo quando o cenário ainda é incerto. É dizer, com firmeza, que sua vida não está nas suas mãos, mas nas mãos daquele que nunca falha. Talvez você esteja tentando sustentar coisas que Deus nunca pediu para você sustentar. Relacionamentos, decisões, futuro, respostas imediatas. Isso está te esmagando por dentro. Existe liberdade quando você entende isso. Você não foi chamado para controlar tudo, você foi chamado para confiar. E confiar envolve entrega. Envolve abrir mão da necessidade de entender tudo. Envolve descansar na certeza de que Deus vê o que você não vê, age onde você não alcança e protege de formas que você nem imagina. Na prática, isso precisa sair da teoria e entrar na sua boca. Quando o medo vier, declare. Quando a dúvida surgir, declare. Quando a ansiedade tentar dominar, declare quem Deus é na sua vida. Não como uma repetição vazia, mas como uma decisão firme de fé, porque aquilo que você declara com fé fortalece sua alma e alinha seu coração com a verdade. Mas existe algo que você precisa discernir, porque enquanto você tenta confiar, há estratégias sendo armadas contra você sem que você perceba. E se você não identificar isso, vai lutar batalhas erradas. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O texto revela algo profundo. O perigo nem sempre é visível. O laço não é feito para ser visto. É feito para ser sentido depois que prende. Essa é a estratégia. O inimigo não age, na maioria das vezes, de forma escancarada. Ele trabalha no oculto, no detalhe, no que parece pequeno. Ele planta pensamentos que parecem seus. Ele sugere ideias que parecem inofensivas. Ele alimenta sentimentos que, aos poucos, vão moldando sua forma de enxergar a vida. E quando você percebe, já está cansado, confuso, desanimado, distante de Deus. O laço pode vir como uma preocupação que não sai da mente. Pode vir como uma distração constante que te afasta da presença. Pode vir como um pecado que parece pequeno, mas vai endurecendo o coração. Pode vir como um medo repetitivo que paralisa as suas decisões. E o mais perigoso é que tudo isso acontece sem barulho. O inimigo não precisa te derrubar de uma vez. Ele prefere te enfraquecer aos poucos. Tirar sua sensibilidade espiritual. Fazer você perder o foco. Fazer você se acostumar com uma vida distante da presença de Deus. Mas aqui está a promessa: Deus livra. Não apenas depois que você cai,
mas antes que o laço se feche completamente. Ele te alerta, ele incomoda, ele mostra, ele chama de volta. O problema é que muitos ignoram esses sinais. Discernimento espiritual é essencial. É perceber quando algo não está alinhado com a verdade de Deus. É vigiar seus pensamentos, suas atitudes, suas decisões. É não aceitar qualquer coisa dentro da sua mente. Você precisa entender que nem todo pensamento vem de você. Nem todo sentimento é verdade. Nem toda vontade deve ser seguida. Existe uma guerra acontecendo na sua mente, e vencer essa guerra começa com discernimento. E quando você começa a discernir, algo poderoso acontece. Você deixa de ser surpreendido. Mas ainda assim, discernir não é suficiente se você não estiver debaixo da cobertura certa. Porque existe uma proteção que o inimigo não consegue ultrapassar. A cobertura que o mal não consegue penetrar. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Existe uma imagem aqui que precisa ser entendida com profundidade. Deus não está falando de uma proteção distante, fria ou impessoal. Ele está falando de proximidade, de cuidado direto, de abrigo vivo. Cobrir com penas aponta para algo íntimo, próximo, constante. Não é um Deus que observa de longe, é um Deus que envolve, que guarda, que cerca. Debaixo das asas significa estar em posição de dependência. Significa reconhecer que fora dessa cobertura você fica exposto. E muitos estão vivendo exatamente assim, expostos, tentando enfrentar batalhas espirituais sem permanecer debaixo da proteção de Deus. A segurança não está na sua força, na sua inteligência ou na sua experiência. A segurança está na posição em que você decide viver. Quando você se coloca debaixo dessa cobertura, o que vem contra você não encontra acesso com a mesma facilidade. A verdade de Deus é chamada de escudo e broquel. Escudo protege contra ataques diretos. Broquel protege contra golpes próximos. Isso mostra que Deus cuida tanto do que você vê quanto do que você não percebe. Ele protege no ataque evidente e no ataque silencioso. Mas essa cobertura não é automática, ela é relacional. Quanto mais próximo você vive de Deus, mais você experimenta essa proteção de forma consciente. Quanto mais distante, mais vulnerável você se torna. Não porque Deus deixou de proteger, mas porque você se afastou da posição onde essa proteção é vivida plenamente. Talvez hoje você esteja se sentindo exposto, vulnerável, cansado de tentar resistir sozinho. Isso é um sinal claro de que você precisa voltar para debaixo das asas. E voltar não exige perfeição, exige decisão. Decidir buscar, decidir permanecer, decidir depender. E quando você faz isso, algo começa a mudar dentro de você. A sensação de abandono dá lugar à segurança. A inquietação começa a ser substituída por paz. Você percebe que não está sozinho na batalha. Mas ainda existe uma área onde o inimigo tenta agir com força, mesmo contra aqueles que estão buscando a Deus, a mente. E se você não souber lidar com isso, pode se sentir atacado mesmo estando protegido. Quando o medo ataca, a guerra na mente, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Aqui está um dos campos mais intensos da guerra espiritual, a mente. O texto não diz que o terror não existe. Ele diz que você não precisa temer. Isso muda tudo. O problema não é a existência do ataque, é a sua resposta a ele. O terror da noite fala daqueles medos que aparecem quando você está sozinho, quando tudo silencia por fora e a mente começa a falar alto por dentro. Pensamentos sobre o futuro, inseguranças, lembranças, preocupações. Já a seta que voa de dia aponta para ataques inesperados, situações que surgem de repente, notícias, problemas, pressões. Perceba, o ataque pode acontecer em qualquer momento, mas a decisão de não temer também pode.
O inimigo tenta dominar sua mente porque sabe que, se controlar seus pensamentos, enfraquece sua fé. Ele trabalha com repetição. Um pensamento negativo hoje, outro amanhã, depois mais um, até que aquilo começa a parecer verdade. Mas nem tudo que você pensa é verdade. A palavra de Deus precisa se tornar o filtro da sua mente. Quando um pensamento vier, você precisa confrontar. Isso está alinhado com Deus ou não está? Isso fortalece minha fé ou enfraquece? Isso me aproxima ou me afasta? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 ensina: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é ação. Isso é posicionamento. Isso é guerra espiritual prática. Não se trata de ignorar pensamentos, mas de confrontá-los com a verdade. Quando o medo disser que algo vai dar errado, você responde com fé. Quando a ansiedade tentar acelerar sua mente, você desacelera na presença de Deus. Fé não é ausência de pensamentos ruins. Fé é não se submeter a eles. E quanto mais você pratica isso, mais sua mente se fortalece. Mais você percebe que não precisa aceitar tudo que passa pela sua cabeça. Você começa a governar seus pensamentos, em vez de ser governado por eles. E quando isso acontece, o inimigo perde um dos principais acessos que ele tinha contra você. Mas existe algo ainda mais desafiador, porque às vezes não é só a mente que é pressionada, é o ambiente ao seu redor. E é nesse momento que muitos pensam que Deus os abandonou, quando na verdade Ele está preservando. Protegido em meio ao caos, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Essa é uma das declarações mais confrontadoras do Salmo 91. Porque ela quebra uma expectativa comum, a ideia de que viver com Deus significa ausência de problemas ao redor. O texto mostra o oposto. O caos pode estar próximo. Situações difíceis podem acontecer ao seu redor. Pessoas podem cair, estruturas podem falhar, cenários podem mudar rapidamente. Mas existe uma diferença clara entre estar no meio do caos e ser atingido por ele. Deus não promete que nada acontecerá ao seu redor. Ele promete que você será preservado. Isso exige maturidade espiritual. Porque quando algo dá errado perto de você, a primeira reação pode ser medo. A mente começa a pensar: e se acontecer comigo também? E se eu não suportar? E se eu não conseguir? Mas a fé responde de outra forma. Ela entende que a proteção de Deus não depende do ambiente, depende da presença dele com você. Você não está seguro porque tudo está estável. Você está seguro porque Deus está com você. Isso muda completamente a forma como você enfrenta as situações. Em vez de reagir com desespero, você permanece firme. Em vez de ser arrastado pelo medo coletivo, você se posiciona com confiança. E isso não significa insensibilidade. Significa convicção. Você enxerga o que está acontecendo, mas não se deixa dominar por isso. Isaías capítulo 43, versículo 2 declara: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Perceba, Deus não diz que você não passará. Ele diz que você não será destruído. Talvez hoje você esteja vendo coisas difíceis ao seu redor. Situações que geram insegurança, notícias que causam medo, cenários que parecem fora de controle. Mas você precisa decidir em quem vai confiar. No que você vê ou no que Deus já declarou. Porque quando você escolhe confiar, você deixa de viver em reação ao ambiente e passa a viver sustentado pela presença. E isso prepara você para um nível ainda mais alto, que muitos nunca alcançam. Porque não se trata apenas de ser protegido. Existe uma autoridade que Deus libera sobre aqueles que estão posicionados. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui acontece uma mudança profunda no Salmo. Até agora,
você viu proteção. Agora, você vê autoridade. Isso revela algo que muitos ainda não entenderam. Deus não te chamou apenas para sobreviver espiritualmente, mas para se posicionar com autoridade. Pisar significa avançar, não recuar. Significa não viver intimidado, não viver acuado, não viver dominado pelo medo. O leão e a serpente representam forças espirituais, ataques, pressões, estratégias do inimigo. E o texto não diz que você vai fugir deles, diz que você vai pisar. Isso confronta uma mentalidade passiva que muitos carregam. Pessoas que amam a Deus, mas vivem com medo constante, como se estivessem sempre sendo perseguidas e nunca posicionadas. Isso não é o padrão que Deus estabeleceu. Quando você habita em Deus, quando confia, quando discerne, quando permanece debaixo da cobertura, algo é liberado sobre você, autoridade espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 19 declara: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Isso não é simbólico apenas, é espiritual e real. Não significa ausência de ataque, mas significa que o ataque não tem poder para te dominar. Você não precisa aceitar toda opressão. Não precisa aceitar todo pensamento. Não precisa aceitar toda pressão como algo inevitável. Existe um lugar onde você se levanta em oração, em fé, em posicionamento e resiste. Resistir não é gritar, é se firmar. É dizer não ao que não vem de Deus. É se posicionar na verdade, mesmo quando a emoção tenta te levar para outro caminho. Tiago, capítulo 4, versículo 7 ensina: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba a ordem. Primeiro, sujeição a Deus, depois, resistência, e então o inimigo recua. A autoridade sem submissão não funciona. Mas quando você está alinhado com Deus, sua posição muda completamente. Você deixa de viver reagindo e começa a viver governando suas decisões, seus pensamentos e sua vida espiritual. E isso conduz você para algo ainda mais profundo, porque a base de tudo isso não é técnica, não é repetição, não é esforço humano. É relacionamento. O segredo final é relacionamento, não fórmula, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui está a chave que sustenta todo o Salmo 91. Não é uma fórmula, não é uma repetição automática de palavras, não é um ritual, é relacionamento. Apegou com amor significa vínculo, conexão, intimidade verdadeira. Não é apenas saber quem Deus é caminhar com Ele. Não é apenas falar com Deus quando precisa, é viver com Ele todos os dias. Muitos conhecem o Salmo, mas não conhecem a Deus de forma profunda. Repetem as palavras, mas não desenvolveram intimidade. E sem relacionamento, o texto se torna apenas informação, não transformação. Conhecer o nome de Deus não é memorizar um título. É experimentar quem Ele é saber, pela vivência, que Ele é fiel, que Ele é refúgio, que Ele é presente, que Ele cuida, que Ele responde. E esse conhecimento não vem de um momento isolado. Ele é construído no secreto. No tempo que ninguém vê, nas orações simples, sinceras, na busca contínua, mesmo quando não há emoção. É nesse lugar que sua fé deixa de ser instável. Porque ela não depende mais do que você sente, mas de quem você conhece. Relacionamento gera segurança. Intimidade gera confiança. Proximidade gera discernimento. E quando você vive assim, a proteção de Deus deixa de ser apenas uma promessa distante e passa a ser uma realidade vivida. Você começa a perceber Deus nos detalhes, começa a sentir direção nas decisões, começa a ter paz em situações onde antes haveria desespero. Tudo isso porque você não está mais apenas buscando respostas, você está andando com aquele que já tem todas elas.
E quando esse relacionamento se torna real, algo extraordinário acontece. Deus não apenas protege, Ele responde. Promessa final, Deus responde. Livra e honra, Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Agora Deus fala diretamente. Não é mais apenas o salmista declarando. É o próprio Deus afirmando o que Ele faz por aqueles que vivem em aliança com Ele. Ele começa dizendo que responde: isso muda tudo. Você não ora para o vazio. Você não clama sem ser ouvido. Existe um Deus que escuta, que considera, que responde. A resposta pode não vir no tempo que você espera, nem da forma que você imagina, mas ela vem. Depois Ele diz que estará com você na angústia. Isso é profundo. Deus não promete que você nunca enfrentará momentos difíceis, mas garante que nunca enfrentará sozinho. A presença dele no meio da dor muda completamente a forma como você atravessa qualquer situação. Ele também declara que livra. Isso não significa apenas evitar problemas, mas tirar você de situações que poderiam te destruir. Quantas vezes Deus já te livrou de algo que você nem percebeu? Quantas vezes Ele te protegeu sem que você tivesse consciência naquele momento? E então vem algo que muitos não esperam. Ele honra. Deus não apenas livra, Ele restaura, Ele levanta, Ele traz dignidade, Ele transforma histórias. Aquilo que parecia derrota se torna testemunho. Por fim, Ele fala de vida e salvação. Não apenas existência, mas plenitude. Uma vida sustentada por Deus, guiada por Deus, guardada por Deus. Isso não é teoria. Isso é promessa, e promessa de Deus não falha. Talvez hoje você esteja orando e ainda não viu resposta. Talvez esteja enfrentando angústia e se perguntando onde Deus está. Talvez esteja cansado de esperar. Mas essa palavra permanece firme. Deus responde. Deus está presente. Deus livra. Deus honra. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você não está sozinho. Agora a questão não é o que Deus pode fazer. A questão é como você vai se posicionar diante disso. Porque existe um chamado sendo feito neste momento. Você começou ouvindo sobre uma batalha invisível. Sobre o peso, o medo, a pressão que tenta te paralisar, e isso é real. Você sente isso. Você enfrenta isso. Mas agora você também sabe de algo que muda completamente esse cenário. Você não está desprotegido. Existe um lugar em Deus onde o medo perde autoridade. Existe uma posição espiritual onde as armadilhas do inimigo não prevalecem. Existe uma vida onde a ansiedade não governa, onde a mente encontra paz, onde o coração permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. Mas isso exige uma decisão. Você pode continuar vivendo reagindo ao que sente, tentando resolver tudo sozinho, carregando pesos que não foram feitos para você carregar. Ou você pode se posicionar. Pode decidir habitar em Deus, confiar de verdade, discernir, permanecer debaixo da cobertura, alinhar sua mente. Exercer autoridade e viver em relacionamento. Essa escolha não é emocional, é espiritual. Hoje, você precisa tomar uma posição clara dentro de você. Não baseada no que você está sentindo agora, mas baseada na verdade que você acabou de ouvir. Salmo 91 não é apenas uma promessa para ser lida, é um lugar para ser vivido. Então, agora, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Feche os seus olhos por um momento e fale com Deus, não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Entregue o que você tem carregado. Reconheça onde você tem tentado controlar tudo. Volte para o esconderijo. Diga a Ele que você quer viver debaixo da proteção dele, que você escolhe confiar, que você quer permanecer. E a partir de hoje, não viva mais como alguém exposto. Viva como alguém guardado. Não viva dominado pelo medo.
Viva sustentado pela fé. Existe uma nova postura sendo formada dentro de você agora. Levante-se em oração. Permaneça em Deus. E caminhe sabendo que você está protegido, cuidado e acompanhado em cada passo. Porque quando você entende quem te guarda, você deixa de viver com medo e passa a viver com autoridade.